Olá, queridos! Como disse Campbell Morgan, o pensamento de todo salmo é a segurança da piedade e o perigo da impiedade. E o salmo de hoje não é diferente. Davi olhou para aqueles que negavam a existência de Deus e chegou à conclusão de que eles eram insensatos. A palavra que ele usa no versículo 1 para insensato, tolo ou nécio, em algumas versões, é a palavra hebraica Nabal, que significa uma pessoa bruta semelhante a um animal teimoso. Nabal é o termo usado no versículo 1 deste salmo e também era o nome de um homem grosseiro que se recusou a ajudar Davi. As pessoas que dizem não há Deus não sofrem necessariamente de falta de inteligência. Na verdade, muitas delas são bastante inteligentes. Porém, o que lhes falta é sabedoria e discernimento espiritual. O problema do Nabal, ou insensato, é de ordem moral e afeta o seu coração e não a sua mente. Note que Davi diz que o insensato afirmou a não existência de Deus em seu coração. Davi não apenas achou significativo o que o tolo disse, mas onde ele disse, que também é importante, no seu coração. Segundo Davi, o homem que nega a Deus não está apenas perturbado por objeções intelectuais à existência de Deus. Em seu coração, ele deseja que Deus se afaste, normalmente por razões morais. Se pensarmos bem, ninguém nasce ateu, mas torna-se ateu por algum motivo. Por isso, quando falamos com alguém que nega a existência de Deus, devemos falar ao seu coração e não apenas à sua cabeça. Devemos mirar no coração e pregar o amor de Jesus, e ele, pela sua graça, conquistará até os que se consideram mais céticos para serem seus seguidores. Davi diz que eles são corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem, considerando aqui o resultado de negar a Deus. Isto não quer dizer que todo ateu viva uma vida errada e que todo cristão viva uma vida certa. Não, Davi se refere a uma ignorância intencional. Os Nabal, insensatos, não querem Deus ou não precisam dele. Desejam viver a vida do jeito que bem entendem. No entanto, as consequências dessa decisão são tristes e se refletem tanto em seu caráter quanto em sua conduta. Ao deixarem Deus fora da sua vida, corrompem cada vez mais o seu interior, o coração, como se lê no versículo 1, corrompem a mente ou o entendimento, como se lê no versículo 2 e 4, e corrompem a sua vontade, como se lê no versículo 3. Embora o homem procure esquecer-se de Deus, Deus nunca se esquece do homem. Ele está sempre olhando do céu, observando os homens. E quando o Senhor olha, examinando a terra, vê pessoas corrompidas, que é um adjetivo usado para descrever o leite que azedou. O versículo 3 diz: todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. O verbo desviar ou extraviar, dependendo da versão, significa que essas pessoas deram as costas para Deus e se recusaram a cumprir o propósito para o qual foram criadas, que é glorificar a Deus. E essa condenação é universal. Ninguém, individualmente ou em conjunto, pode fazer coisa alguma boa o suficiente para se tornar merecedor da vida eterna com Deus. Nenhuma pessoa sequer. Paulo cita essa passagem na sua carta aos Romanos como parte da sua demonstração de que o mundo todo é culpado diante de Deus e pode ser salvo somente pela graça de Deus revelada em Jesus Cristo. A depravação humana não significa que todas as pessoas desenvolvem o seu potencial absoluto de perversidade ou que nenhum homem ou mulher seja capaz de fazer alguma coisa boa. Mas quer dizer que todos têm uma natureza decaída, a qual são incapazes de mudar, e que sem a graça de Deus, ninguém pode ser salvo do julgamento eterno. Note que quando Davi diz que não há ninguém que faça o bem, de repente o escopo é ampliado além do ateu para nos incluir. Na perspectiva do olhar de Deus, todos nós estamos incluídos com os demais. Em outras palavras, o ateu declarado do versículo 1 é apenas um exemplo da humanidade em geral.
Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. A pergunta do versículo 4 tem quase um tom de surpresa em como os homens têm um misterioso prazer pela prática do mal. Aqui são apresentadas mais duas acusações. Os ímpios aproveitam-se dos fracos e pobres e não invocam a Deus. A expressão devoram o meu povo como se comessem pão é uma metáfora bíblica para expressar a exploração dos desamparados. As pessoas jamais devem ser usadas como meios para alcançar um fim, nem ser tratadas como bens de consumo. Quando o Senhor aparecer, de repente, para julgar a terra, todos os exploradores serão tomados de pavor. O sentido aqui na língua hebraica é de um pavor indefinível, horrível e misterioso, pois Deus está presente na linhagem dos justos. Ele é o refúgio deles quando os inimigos atacam e certamente protegerá o seu povo enquanto os ímpios serão severamente punidos. Finalizando o salmo, Davi expressou o seu grande desejo de que Deus trouxesse a vitória e a libertação que ele havia prometido ao seu povo, através da vinda do Redentor, o Messias. Ele antecipa esse dia de libertação que está por vir e chama o povo de Deus para se alegrar por isso. E quanto aos que negam a existência de Deus? Eles não têm futuro algum com o Senhor, pois escolheram não conhecê-lo nem viver para ele. Viveram de acordo com os desejos do seu próprio coração, não para agradar o Senhor e glorificá-lo. Aqueles que rejeitam Jesus Cristo passarão a eternidade separados do Senhor e poderão dizer com toda sinceridade: aqui não há Deus. E no salmo de amanhã, nós vamos conhecer as qualidades que um cristão raiz deve ter para agradar a Deus e ter comunhão com Ele. Então, não perca o nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!